Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conversa sobre Alfena, em que hoje o tema a ser abordado é o Atlético Clube Alfenense e, para esse efeito, contamos com a presença do seu presidente, Valentim Ribeiro. O Valentim é presidente desde julho de 2020 e está ao serviço do clube desde 2007, portanto, já há alguns anos. E, portanto, espero que gostem de mais uma conversa que vamos ter sobre a nossa terra, sobre as nossas origens, sobre aquilo que justifica muitas das coisas que nós vivemos, presenciamos, experienciamos, e para tal contamos sempre com conhecimento, com a abordagem do Ricardo e do Zé Manel, e hoje, para em conjunto com o Valentim, sabermos todos um bocado mais sobre o Atlético Clube Alfenense. Portanto, passava neste momento a palavra, se calhar, ao Ricardo, para nos fazer uma contextualização sobre o clube e sobre as suas origens. Ora, muito boa tarde. Antes de entrar propriamente num pequeno introdução histórica ao clube, eu faria uma pequena apresentação. Eu sou neto do sócio número 1 do Atlético Alfenense, que ainda está entre nós, com 94 anos, sou João Ribeiro. Nos fundadores tenho o meu pai, um tio materno e um tio paterno, portanto, há quem diga que o Alfenense é mal de família. Também estive ligado à direção do clube entre 96 e 2007, portanto, acho que estou em boas condições de fazer esta pequena introdução. O Atlético Alfenense nasce no lugar do Barreiro, após a vinda para este lugar do Sr. João Ribeiro com a sua família. Os dois filhos do Sr. João Ribeiro acabaram por se juntar aos jovens daqui do lugar e criaram um grupo para as futeboladas, a que eles chamaram o Atlético Clube do Barreiro. Grupo esse que fazia as suas futeboladas quer nas bolsas fronteiras à residência dos maleiros, como eram conhecidos, quer no lugar que era conhecido pelos Freixidos, um lugar muito úmido, pantanoso até, mas que de verão secava e que permitia um tapete verde plano para as futeboladas. Esse lugar ficava onde hoje se encontra o abandonado Alfena Trade Center, ali no limite da zona industrial e da zona residencial do Barreiro. Entretanto, o José Ribeiro vai para serviço militar para Moçambique e entrega a pasta, digamos assim, ao seu pai, João Ribeiro, e a um vizinho, o Sr. Domingos Marques. São esses dois que vão operar a mudança de designação do clube para Atlético Alfenense, para, de certa forma, começar a abranger toda a freguesia e vão começar a cotização de sócios e a admissão de sócios. Há uma primeira fase do clube que se prende com a legalização e depois a inscrição na Associação de Futebol do Porto, que é completada em 71, e começando a competir nos campeonatos distritais de amadores. No início houve algumas secções mais efêmeras, como um grupo de teatro, como o ciclismo, que participou na Volta a Portugal de 1976. Em 75 surge a atividade do atletismo, que se mantém até hoje, e da qual saíram nomes como António Henriques, o primeiro internacional do clube, José Magalhães, que foi 2 vezes aos Jogos Olímpicos e teve um grande palmarés na marcha atlética, como outros nomes como Augusto Cardoso, Luís Gil, por aí fora. No final da década de 70,
o clube vai ganhar uma maior abrangência à freguesia. Entram nomes como Gomercindo Moreira da Costa e Moazir Marques para a direção e vai começar a surgir as instalações que hoje conhecemos. Primeiro o campo de futebol, em 1980, e já no final dos anos 80 inicia-se a construção do pavilhão desportivo e do primeiro corte de pênis. Como eu disse, a inauguração foi em 1980, em agosto de 1980, tendo a presença do então Presidente da Câmara, Brigadeiro Aires Martins. O clube, a seguir a 1980, entra numa fase de algo... Sagra-se campeão distrital ainda da terceira divisão em 82, mas depois entra numa fase algo atípica, com alguma instabilidade diretiva que só é pacificada em 87, com a subida do Sr. Moazir Marques a presidente do clube. Aí, junto com um grupo relativamente unido de pessoas, é posto em prática um plano para a construção do pavilhão desportivo. Consegue-se que o reconhecimento pela presidência do Conselho de Ministros do Estatuto de Utilidade Pública em 1988, foi o primeiro clube do Conselho a consegui-lo, clube desportivo, e isso vai desembocar numa ampliação da atividade esportiva do clube. Surgem mais algumas modalidades, como a pesca desportiva, por exemplo. Entretanto, temos o José Magalhães, que participa pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Barcelona e 4 anos mais tarde em Atlanta. O pavilhão é finalmente concluído em 96, com a cobertura. Depois de 97 sofre é dotado de um piso sintético, e a partir daí surge um grupo bastante unido de dirigentes, liderados por António Peixoto, que vai assumir o que foi o período mais tranquilo, digamos assim, de crescimento do clube. Há uma ecletização do clube, surgem modalidades como o basquetebol, como o handball, o ténis aprofunda a sua presença no clube, o futsal também ganha alguma preponderância, e a estrutura vai sofrendo algumas mutações, e as instalações também vão crescendo à medida que o tempo vai passando. Após esta fase relativa ao crescimento do clube, surge alguma degradação, algumas derivas presidencialistas do clube, que vão culminar com o afastamento quase total desse grupo de pessoas relativamente unido que estava a gerir o clube. Enfim, há o contrato com as escolas academias do Sporting, e de certa forma os anos vão se sucedendo, e grande parte dos problemas que o clube ainda vive hoje são, na minha opinião, originados por esta fase entre 2005 e 2007, que criaram alguns dos problemas que o clube ainda hoje atravessa. Esta foi uma pequena introdução histórica do clube. Eu se calhar passaria a palavra ao Sr. Presidente atual, o Valentim Ribeiro, porque a conversa de hoje, para além de mais do que uma visão da história do clube, é sobretudo sobre o momento atual do clube. E, portanto, ninguém melhor do que ele para nos dar uma perspectiva da atualidade do clube e daquilo que se perspectiva para os próximos tempos. Ora bem, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me fizeram para estar aqui a conversarmos um bocado sobre um clube que nos diz tanto a todos.
Infelizmente, o presente atual do Alfenense não é dissociável da questão da pandemia. Esta paragem, este confinamento está-nos a fazer um mal terrível a nós e especialmente até mais aos nossos atletas, não é? Mas se calhar a pandemia, acho que aqui não interessa muito, embora seja importante, temos que começar a pensar como é que vai ser depois da pandemia e tentar retomar onde parámos há um ano atrás. Basicamente, o Alfenense continua com muitos atletas. Passou também, como o Ricardo falou aí, em 2018, o Sr. António Oliveira deixou o clube numa situação financeira muito difícil, muito complicada. Nós conseguimos, com aquela direção que continuou, pagar muitas das coisas que ele deixou. Aliás, se não fosse mesmo a pandemia, estaria tudo mais que resolvido. Mas, infelizmente, nós nesta altura, sem receitas da sede, do bar, sem vendas de treinos, do ginásio, sem cotizações de atletas, sendo nós um clube com instalações próprias, como compreendem, é muito complicado manter o clube a funcionar. Mas pronto, nós depois do primeiro confinamento que tivemos o ano passado, em março, nós saímos do confinamento e pensámos que não íamos voltar a estar confinados como estamos hoje. E por isso é que nós, em julho passado, decidimos substituir o relvado do estádio. Na altura não conseguimos reunir grandes apoios, ou melhor, nenhuns, e o clube optou por conta própria avançar para a substituição do relvado, que tinha sido feito em 2007, quando entrou a academia do Sporting. O que é certo é que, passados estes meses, nós estamos no outro confinamento, não é? E estamos numa situação difícil. Não vamos deitar a toalha ao chão. Temos aqui uma questão importante para o futuro do clube, que vai ser resolvida brevemente, que envolve a questão do campo de treinos lá em baixo, e vai haver uma Assembleia Geral em que os sócios irão decidir sobre uma nova proposta que existe para a municipalização desse campo, mas eu se calhar gostaria mais de deixar esses pormenores primeiro para os sócios decidirem, e depois, consoante a decisão dos sócios, depois então, aí sim, podemos até falar outra vez e explicar melhor em que consiste essa proposta. Sim, calhar falando um bocadinho sobre as infraestruturas que falei há pouco, o clube tem dois polos, digamos assim, separados. O polo principal, onde está o campo de futebol, o pavilhão e os cortes de ténis. E o indoor. E o indoor é propriedade plena do clube. O clube, sim. Foi doado e adquirido pelos proprietários do lugar de Punhete, e há uma pequena parcela que foi doada pela Câmara Municipal de Valongo, quando foi do projeto daquela edifício habitacional que está lá junto ao campo de futebol. O polo, aquilo que se chama o polo 2, o clube apenas tem o direito de superfície. O terreno é municipal, foi cedido ao clube por 50 anos para ser lá construído o campo de treinos e um circuito de manutenção. E é sobre essa segunda parcela que o Valentim estava a falar. Mas, como ele disse, e muito bem, primeiro deve ser dada a palavra aos sócios, e portanto seria um bocadinho chato estarmos aqui a falar nisso antes de ser dada a palavra aos sócios. Ricardo, eu tinha aqui, e uma vez que temos aqui o presidente do Alfenense, e que também estamos a abordar o contexto contemporâneo do Alfenense, e tendo em conta que a nossa associação, o seu fim, o seu core, vamos chamar assim, trata muito da questão da defesa do património de Alfena, e
e eu acho que não estou a ser injusto se disser que o Alfenense faz parte do grande património de Alfene. E nós somos não poucas vezes confrontados com uma questão de injustiça, ou pelo menos de queixa por haver uma injustiça, que é o tratamento que a Edilidade, Câmara Municipal de Valongo, tem para com o Alfenense, e não querendo entrar aqui no contexto político da coisa, mas eu acho que é indissociável esta questão, porque como o Alfenense tem património próprio, e nesse património próprio, mas também tem o Alfenense como tem o Centro Social Paroquial de Alfena, portanto... Esse é um problema transversal à freguesia de Alfena. Exato. Portanto, Alfena, tudo bem que tem uma piscina municipal, que em tempos tiveram todas as freguesias, quando eram 5, e depois passaram, mesmo quando passaram a 4, há uma freguesia, que é a União de Freguesias de Campo e Sobrado, que tinha 2 piscinas, passou a não ter nenhuma, mas por uma opção que na altura pareceu ser a melhor, e ainda hoje não estou certo que não tenha sido mesmo a melhor, portanto se calhar até foi. Mas Alfena tem uma piscina municipal, mas não tem um pavilhão municipal como tem todas as outras freguesias, sendo que essa freguesia que passou a não ter nenhuma piscina tem neste momento 4 pavilhões municipais, não é? Porque há uma freguesia do Concelho de Valongo que tem 4 pavilhões municipais. E Alfena não tem nenhum, apesar de ter 2 pavilhões. Tem 4. Alfena tem 4 pavilhões esportivos, nenhum deles é municipal. Para além do Alfenense e do os dois pavilhões das escolas que não são municipais. Das escolas, ok, está bem. Okay. E nós, infelizmente, se precisávamos de outro pavilhão. O Alfenense, neste momento, para termos o futsal e o basquete a funcionar, nós precisávamos mesmo de outro pavilhão. Nós até há pouco tempo estávamos a utilizar o pavilhão da escola secundária de Alfena, mas no início desta época deixámos de poder utilizar, porque não percebo muito bem porquê. Não sei se é pela escola, se será pela Câmara, como as escolas agora são de gestão da Câmara. Na altura o que nos disseram é que nós, se quiséssemos continuar a utilizar o pavilhão da escola de Alfena, teríamos que abdicar de um subsídio de instalações próprias que nós recebemos por ano. Ou seja, quer dizer, à data em que isso nos foi proposto, estamos a falar no mês de setembro, outubro, quer dizer, nós abdicarmos de um subsídio de 6.000 euros ano para utilizar um pavilhão quando nem sequer estava prevista a competição, nós estávamos sujeitos a abdicar desse subsídio e se calhar treinámos um mês e depois podemos deixar de utilizar a escola. Portanto, não arrancou a competição da formação do basquete, nós temos tentado arranjar o nosso pavilhão, mas em circunstâncias normais nós precisávamos de outro pavilhão. Sim. Okay. Era muito isso que eu queria perceber, era se o pavilhão que o Alfenense tem e as infraestruturas que tem, se são suficientes e, por outro lado, se esse sentimento de injustiça que existiu em tempos, se ainda se mantém ao dia de hoje e porquê? Mantém-se. As pessoas que estão em Alfena sabem isto melhor que eu. Isto não é um problema de agora, não é um problema deste executivo, já vem de há muitos anos. Nós, apesar de tudo, nunca desistimos disso e se calhar esta proposta que vamos discutir agora brevemente, acho que nos poderá dar-nos aproximar um bocado da igualdade que os outros clubes têm. A proposta tem muito a ver com uma questão disso acho que posso adiantar, nós já fizemos uma Assembleia Geral sobre este assunto em julho passado, em que havia uma contrapartida para municipalizar o campo de treinos. A proposta atual é em tudo semelhante à outra. O valor da contrapartida pelas benfeitorias que tem no campo de baixo é substancialmente superior. E se o campo de treinos... E, em princípio, se chegarmos a algum tipo de acordo sobre isto e os sócios concordarem, poderá ser municipal e aí poderá ser a primeira infraestrutura municipal para uma atividade do futebol, pelo menos, em Alfena. O que é que implica essa municipalização do campo de treinos? Basicamente, nós abdicamos do direito de superfície que nos resta. Ou seja, o direito de superfície, a escritura, penso que é de 2006, passaram 15 anos, portanto estamos a abdicar de 35 anos de direito de superfície.
mediante uma contrapartida pelas benfeitorias que nós fizemos, o clube ao longo dos anos, porque o terreno foi entregue ao clube em 2006 e eu não conhecia aquilo na altura, mas aquilo devia ser uma bolsa, não devia ter grande coisa. E neste momento neste momento tem lá um sintético, tem o furo, tem sistema de rega, tem o de campo de 5, falta o resto das infraestruturas, falta construir balneários, falta cobrir a bancada, que os miúdos treinam lá de inverno. Não sei se têm um bocado a noção, mas imaginem miúdos de 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, no inverno, treinam lá à chuva e não têm um balneário para secar, para tomar um banho quente a seguir. Portanto, aquele campo, como está, não é muito... se não for acabado, se não se construir o resto das infraestruturas, não é cómodo para os miúdos. Tenho duas questões e depois acho que me calo. Uma é, ainda a propósito desse campo do Polo 2, no corredor que liga o Polo 1 ao Polo 2, foi feito uma série de campos de areia, portanto, de voleibol de praia, por aí. Pelo menos eu estive lá na inauguração e tenho a ideia que tinha assim uma série de campos para criar uma certa dinâmica, para se criar aproveitamento daquele espaço, que seria, à partida, não muito aproveitável. Tem sido utilizado esse espaço? Não tem? Passou a ser uma coisa que passou a ser de luta? Não. Neste momento, esse no fundo é um caminho, tem aí umas zonas, tem uma área de treinamento mais larga nesta fase, serve essencialmente de acesso do Polo 1 ao Polo 2. Mesmo o campo de 5, que nós temos em cima, há ali um problema num dos cantos do sintético, que aquela terra bateu um bocado e precisa ser levantado o sintético e reposto ali um bocado a base para poder ser utilizado. No fundo, a infraestrutura lá em baixo tem sofrido um bocado até com questões de algum vandalismo. Mesmo no primeiro confinamento nós tivemos que várias vezes chamar a GNR porque, miúdos que iam para lá, deitaram as vedações abaixo, iam para lá jogar futebol e pintaram os muros, destruíram o banco de suplentes. Porquê? Porque lá em baixo não tem nada. Aquilo, principalmente ao fim de semana, não havendo jogos, não havendo treinos, aquilo é uma zona industrial que não está lá ninguém, não tem movimento. Aquilo, se não for completada a obra, se não for feito os balneários, não ter lá alguma presença, alguma dinâmica, aquilo vai acabar por se degradar cada vez mais. E é muito difícil para o Alfenense, tendo já feito e gastamos agora muito dinheiro no sintético novo que é em cima, não temos capacidade para lá em baixo fazer essa manutenção e fazer o aproveitamento que aquele campo pode ter. E esta eventual municipalização desse campo, acho que poderá dar isso. E outra questão, que é a última. Olhando, o Ricardo há bocado abordou aqui a questão do protocolo com a escola do Sporting, que foi feito há cerca de 15 anos atrás, não é? Hoje, sabendo-se o que se sabe e olhando para trás, foi bem feito esse protocolo, não teria feito... qual é o balanço que faz? Eu não tomei parte, eu não estava no clube quando foi essa questão. Eu vou dizer, conforme está atualmente, eu sinceramente acho que foi benéfico, porque o protocolo inicial havia uma terceira parte, que havia uma empresa que fazia a exploração da formação da academia. Isto depois, passado meia dúzia de anos, foi quando já para aí 2011, salvo erro, 2012, por aí. A empresa não viu rentabilidade naquilo e, aliás, deixou de cumprir com o Sporting e o Sporting rescindiu com essa empresa. Desde aí, o Alfenense, no fundo, assumiu o papel dessa empresa. Ou seja, na essência, é o Alfenense que faz a formação desportiva de todos os atletas. Neste momento, e esta época, se calhar pela primeira vez, conseguimos ali alguma unificação dos departamentos de futebol. Temos um só coordenador. Os nossos grupos, os nossos diretores de equipa são todos... Estamos todos no mesmo grupo, ou seja, nós quando nos reunimos os diretores da academia e os diretores das chamadas equipas do Alfenense. Quer dizer, no fundo é o Alfenense, bebemos muito do conhecimento técnico. Eu acho que neste momento a parceria que temos com o Sporting é mais a questão de imagem e a questão técnica, porque eles têm uma certa exigência ao nível da formação, por exemplo, dos técnicos, dos treinadores, e isso diferencia-nos dos outros clubes, se calhar,
Aqui acho que em termos técnicos, essencialmente essa é a grande vantagem que estamos com a Academia do Sport. Muito bem. Eu passava a palavra aos outros. Sobre a Academia do Sporting, eu posso dar aqui um pequeno contributo, porque, de certa forma, acabou por ser a justificação de eu ter saído da direção do clube em novembro, outubro de 2007. Há quem diga que o Valentim me veio substituir, mas eu aproveito a oportunidade para desmentir isso. A pessoa que me veio substituir no clube não foi Valentim, foi outra pessoa que era tão boa que só ficou lá no cargo se calhar nem um mês. E o Valentim entrou depois. Portanto, eu nunca me cruzei com o Valentim na secretaria do clube. Mas isso é um pequeno à parte. A questão do primeiro protocolo com as escolas da Academia Sporting, como o Valentim muito bem disse há bocadinho, o problema inicial era a existência de um intermediário, porque não era um protocolo entre o clube e o Sporting diretamente, mas era entre uma empresa privada com o Sporting, que o clube cedia apenas as instalações. O contrato foi bem feito, a aplicação do contrato é que não foi a melhor, e foi essa aplicação do contrato que me fez sair da direção do clube na altura. Mas isso já são águas do passado, não vale a pena estarmos aqui a escalpelizar. Deixa-me só acrescentar dentro do aspecto esportivo, que é isso também, nós que andamos nisso. Eu nunca pus em causa o aspecto esportivo do contrato. Eu pus em causa era a organização que tinha que haver por trás, porque senão ia desembocar, como desembocou, em todos aqueles problemas que nós sabemos que existiram até há bem pouco tempo, como disseste muito bem. Porque nesta fase, quem anda no desporto de formação, e isto é assim mesmo assim, os dirigentes desportivos neste momento, e sobretudo, como eu, somos pais. Ou seja, nós andamos lá, eu tenho 2 filhos lá a jogar, portanto, todos os diretores do clube neste momento são pais. Portanto, interessa-nos muito esta questão da formação e eu queria só realçar que nós, em 2007, fomos das primeiras academias do género a surgir aqui. Não havia escolas de Benfica, não havia Dragons Forces, não havia nada. Nós fomos das primeiras. E eu analiso agora e vejo que os clubes que não tiveram, de uma maneira mais informal, mais direta ou menos direta, que não se associaram a um clube de maior dimensão, ficaram para trás. A nível, essencialmente, da formação. A nível sénior é diferente. Continuam, no fundo, a competir connosco nos campeonatos distritais. Mas eu vejo agora, e agora está, por exemplo, o Braga, está muito em força aí a abrir muitas academias. O próprio Sobrado, que é daqui do Conselho, não sei se aquilo está para arrancar já para 1 ano ou 2, não sei como é a situação daquilo, mas vão abrir lá uma escola do Braga. A Dragon Force, em cada canto e esquina abre uma Dragon Force. O Benfica tem aqui Matosinhos, tem Vila Nova de Gaia, tem Paredes, tem Famalicão, tem por todo lado. Portanto, este negócio dos clubes de primeira divisão pegarem em clubes do campeonato distrital e fazerem ali academias traz uma grande valia, essencialmente a nível técnico, a nível da qualidade do treino. E eu acho que nesse aspecto, eu acho que estamos muito bem servidos com os treinadores de formação que temos. Todos eles, já não temos aquele treinador que aprendeu um bocado de formação académica. Hoje em dia, os treinadores todos eles têm licenciatura em Educação Física, todos eles têm curso de treinador. E noutros clubes que não estejam associados a estruturas como o Sporting, não têm isso. Nós passamos às vezes, por júniores que andam a dar treinos a miúdos de 5, 6 anos. Eles podem ter muita vontade, podem gostar muito, mas não têm um conhecimento técnico, têm um técnico com credencial, não é? Sim, nós antes de irmos à Academia do Sporting, tivemos um ano uma Academia do Alfenense, que eu fui o grande impulsionador, e tivemos o cuidado de ter pessoas, a coordenadora é uma licenciada em Educação Física com a variante de futebol, portanto,
tínhamos esse cuidado. É evidente, como o Valentim diz, eu nunca escondi que o facto de estarmos associados a um clube da primeira divisão era uma mais-valia. Mas, volto a dizer, era uma mais-valia desde que fossem acauteladas a organização mínima por trás que permitisse o clube também ter vantagens nisso. A partir de certa altura o clube deixou de ter vantagens nisso porque havia uma relação entre o Sporting e a Futebol Total, era assim que se chamava a empresa, ou que se chama, que eu não sei muito bem se aquilo já faliu ou se ainda está para falir, mas enfim, passemos ao lado. E o clube entrava ali de lado como um corpo estranho à relação. E foi isso que foi criando vários problemas ao longo dos tempos. Mas, para além do Sporting, se calhar, como falámos há bocadinho da questão dos apoios municipais, eu se calhar fazia uma pequena retrospectiva histórica neste ponto, para não parecerem que estamos aqui a criticar ou deixar de criticar o atual Presidente da Câmara. Isto não tem a ver com o atual Presidente da Câmara ou com o Partido A ou o Partido B. É um assunto transversal que já vem de há longos anos. O problema concreto do Alfenense com o poder municipal começou no final dos anos 70. No final dos anos 70, o Alfenense conseguiu, junto dos, como eu falei há bocadinho, junto dos proprietários do lugar de Pinhete, alguns terrenos para fazer o campo de futebol. E depois, posteriormente, ocorre que havia um projeto patrocinado pelo Presidente da Câmara de então, o Sr. Dr. João Moreira Dias, para fazer uma grande zona industrial naquela zona. Ela começou pela zona industrial dos irmãos Bragalino, mas era suposto ter continuado para aquilo que é hoje, conhecemos hoje como a atual zona industrial. Acontece que o Alfenense meteu os papéis à CCR para a construção do campo de futebol e a CCR dá parecer favorável à construção do campo de futebol. A partir daí, a Câmara Municipal de Valongo teve um problema em mãos, porque deixou de ter forma de impedir que fosse construído o campo de futebol naquele sítio. E, a partir daí, o Dr. João Moreira Dias nem pôde ver o Alfenense à frente. Houve episódios caricatos, como no final dos anos 80 ter sido atribuídos subsídios a todos os clubes do Conselho, menos ao Alfenense. O Sr. Moazir fez uma reunião de todos os clubes do Conselho nas instalações do Alfenense, naquilo que muitos conheceram como a antiga discoteca, e o Sr. Presidente da Câmara não gostou, e então chamou todos os clubes do Conselho a Valongo, menos o Alfenense. Todos os clubes estavam lá representados por uma pessoa. O Alfenense levou uma caminhoneta com 50 pessoas na Câmara Velha, encheu a Câmara Velha, foi uma cena digna de se ver. Depois é aprovado o projeto do pavilhão. Conseguimos, graças aos esforços, à ajuda do Dr. José Puig, que infelizmente está a passar um mau bocado, e eu aproveito para desejar rápidas melhoras, que na altura era deputado na Assembleia da República, conseguiu que o Alfenense fosse contemplado com verbas de PIDAC para construir o pavilhão. A Câmara Municipal também comparticipou. O Sr. Dr. João Moreira Dias recusou-se a assinar o cheque do subsídio, e foi graças à doutora Eduarda Ferreira que o Alfenense conseguiu aceder ao subsídio que a Câmara tinha aprovado. Por isso, a questão dos apoios, a falta de apoios municipais ao Alfenense já vem de longe. Depois, no consulado do Dr. Fernando Melo, também, quem pensa que a situação foi melhor, também tivemos os nossos problemas. Aliás, em 2001, fizemos
digamos assim, uma frente com o Centro Social e Paroquial de Alfena para protestar junto da Câmara Municipal o facto de Alfena, em termos per capita, estar a receber metade do apoio municipal médio que devia ter direito. Ao passo que havia freguesias que estavam a receber o dobro do apoio. E, por exemplo, o Irmesinde estava, mesmo assim, com muitos clubes que têm Irmesinde, estava abaixo da média do município. E foi graças a essa luta que foram implementados os famosos contratos de programas de apoio ao desporto jovem, que a Câmara depois obrigou foi graças à nossa pressão que a Câmara obrigou a que os clubes justificassem as inscrições dos atletas jovens, porque numa fase inicial bastava dizer que tinha X atletas jovens, e depois havia clubes que diziam que tinham N de modalidades e N atletas, e rapidamente chegou à conclusão que havia falsas declarações. E, portanto, mas uma coisa que nunca conseguimos foi o apoio às instalações próprias, porque em Alfena, como o Valentim disse muito bem, não há instalações municipais, à exceção da piscina, que por acaso até acho que está fechada, se não está fechada também, a utilização é muito residual. Tirando isso, não há instalações desportivas municipais em Alfena. E os clubes das outras freguesias utilizam as instalações municipais de forma gratuita ou quase gratuita. Ricardo, não sei se tens conhecimento, mas também recebem um valor por isso. Sim, já soube, já ouvi falar disso. Recebem um valor superior. Nós chamámos o subsídio de fechar a porta, apagar a luz. Superior ao que o Alfenense recebe por pagar as instalações todas. Mas também, pronto, e espero que este assunto que temos aqui em mão que venha alterar esta situação, e eu não gosto, não me quero meter em política, nem acho que o Alfenense tem que se meter nisso. Não. Mas o subsídio de instalações próprias já foi criado por este vereador do desporto, que não havia. Pronto, foi um pequeno passo na altura, preparou-se uma carta, fizemos uma exposição. Acho que a injustiça continua. Não tenho nada contra os outros clubes. Acho que os outros clubes desenvolvem o seu trabalho, que é tão meritório como o nosso, a nível desportivo, ou que fazem pela juventude. Muitos deles fazem um trabalho excepcional. Nós achamos que, de facto, de termos instalações próprias, temos sido prejudicados. Mas é como eu digo, vamos tentar trabalhar, ser construtivos. E depois temos uma maneira de pensar, que isso acho que já é da história do Alfenense. Não nos ajudam, isso não nos impede de fazer as coisas. E vimos que foi agora com a questão do relevado. Nós tentámos pedir apoios para substituir o relevado. Não conseguimos zero. Mas isso não nos impediu. Nós fomos para a frente e o Ricardo conhecia bem o relevado, sabia que o relevado estava completamente impraticável. Nós, pouco antes do confinamento, tivemos um processo da Associação de Futebol de Porto, um árbitro num sábado à tarde, foi lá, fez o primeiro jogo e recusou-se a fazer os outros dois. Nós estávamos com o campo, estava interdido, nós não podíamos fazer lá jogos. Ia ser muito complicado para a quantidade de equipas que nós temos, andar a jogar fora em casa emprestada, era muito complicado. Mas pronto, resolvemos, o relevado está lá, infelizmente está com pouco uso por causa do confinamento e queremos voltar para continuar a fazer. Mas eu também agora gostava de lançar aqui um ponto que eu acho que esse é o próximo passo para o futuro do Alfenense. Nós temos ali vários problemas internos, resolvemos, a situação financeira equilibramos, e eu acho que agora o clube deve voltar a voltar-se essencialmente para a cidade de Alfena e para o concelho. Porque o Alfenense e o desporto em geral está muito subestimado pela importância que tem. Eu estive aqui a fazer umas contas assim por alto, e o Alfenense provavelmente é a instituição, é o motivo que mais pessoas de fora do Concelho de Valongo traz ao Concelho de Valongo. Nós fizemos contas numa situação normal, em que nós fazemos entre pavilhão e campo de futebol
nós metemos ali quase mil pessoas de fora, vêm a Alfena todas as semanas. Estamos a falar num mês, os chamados turismo do desporto ou a atividade desportiva, traz 5.000 pessoas por mês ao Concelho de Valongo, a Alfena. Não há nenhuma instituição, não há nenhuma atividade em Valongo que o faça. E isso não é reconhecido. Nós vamos ter, por exemplo, agora, nem sequer o investimento, sem investimento nenhum, praticamente. E nós temos agora, e está em voga, até por causa deste plano de resiliência do governo português, é que não há um cêntimo para o desporto. Pois não. Não se vai fazer nada para o desporto. O desporto é completamente ignorado. Vivem completamente o desporto amador e do distrital. Vive em cima, no fundo, dos dirigentes, dos team managers, do voluntariado das pessoas. E como não são profissionais, não têm apoio para nada. Mas sempre foi assim. E acho que isso... Pois, mas isso tem que mudar. Eu não tenho nada, por exemplo, a questão da cultura. A cultura ainda agora conseguiu que aprovassem um apoio de 30 milhões de euros só para este verão, que vem aí. Quer dizer, e o desporto não recebe nada? Porquê? Porque é em cima do trabalho gratuito das pessoas? Acho que é um trabalho a fazer de coordenação dos vários clubes para nos fazermos valer, no fundo, do trabalho meritório que fazemos. Ainda agora uma notícia, recentemente no Barreiro, que o miúdo que jogava lá futebol, com o confinamento, parou de jogar futebol, meteu-se na criminalidade e apareceu morto no fundo de um poço. Esse cara, isso não aconteceu antes, porque o miúdo andava no futebol, andava no clube dele. Esse trabalho do desporto não é valorizar nem a nível local, nem a nível nacional. Mas, Ricardo, pronto, temos ali o Zé Manel parado, não sei quanto tempo, ele aí um bocado adormece. Não, pá, da minha parte não há problema nenhum, já recebi a senha de presença, por isso não há problema. Entra na conversa, Zé. Não, eu vou entrar porque eu até não me importava de estar só a ouvir, porque acho que está a ser deliciante. E está a ser deliciante porquê? Porque efetivamente veio agora ao de cima, ou foram colocadas questões que não sendo de hoje, já são questões antigas, de alguma forma certa heterogeneia que tem havido relativamente ao poder local em função das diferentes freguesias, mas principalmente face ao facto em que, enfim, o Sr. Presidente do Alfenense referiu, e bem, e no direito e na obrigação que lhe assiste, de fazer essa mesma reivindicação quando referenciou da questão da cultura, até para o desporto. Mas eu não, que achei justa, achei pertinente e acho justa. Mas a questão é esta. Eu recordo-me, enfim, quando fazia parte dos órgãos sociais do Clube Propaganda Natação na década de 80 e enfim, e olhando para os tempos da altura e agora para os tempos de hoje, a evolução ou eventualmente alguma estagnação pudesse existir, e muita coisa que se compôs entretanto, eu entendo que aliás, e sou partidário desta ideia que vai contra muita boa gente no que diz respeito à disponibilidade de espaços desportivos, quer para a prática variadas de diferentes modalidades, quer no âmbito da própria prática da natação. Irmesino, neste momento, Irmesino não se poderá queixar muito. Eu julgo que Irmesino tem 6 pavilhões, colocando de lado os equipamentos do Colégio de Irmesinde. Colocando esse de lado, Irmesinde deverá ter à volta 6 pavilhões, tem 2 piscinas, uma municipal, outra, enfim, do próprio CPN. Aliás, o CPN tem 2 piscinas dentro das suas instalações, e no âmbito dos pavilhões tem 2 pavilhões, tem 3 pavilhões que correspondem às 2 C mais S e mais um pavilhão da secundária,
e depois tem o pavilhão do CPN e tem o pavilhão municipal de Irmesinde. Nesse sentido, as infraestruturas, Irmesinde não tem razão de queixa. E tem o da Bela agora. Tenho o da Bela agora, tenho o da Bela, correto. O meu problema, enfim, vai entroncar um pouco no âmbito do associativismo, vai entroncar no discurso que tem sido aflorado neste debate. E é aí que eu queria chegar. É que a partir do momento, nós sabemos que há alguma disponibilidade, se há alguma autonomia no âmbito do alfenense, no recurso, aos recursos que tenha disponíveis, porque, enfim, são do próprio alfenense, no que diz respeito às escolas e ao património das escolas versus Câmara Municipal de Valongo, a política já não é bem assim. O que é que quero dizer com isto? A partir do momento em que avançou-se com a política da municipalização da educação, né? Os equipamentos, o poder local, só para não dizer que é em Valongo, ou melhor, dizer que em Valongo faz-se isso, mas nos outros concelhos também se faz. Agora não é para os outros concelhos de fazer que aqui terá que ser feito da mesma forma. Sou contra isso, porque acho que e disse desde o início, sou contra a municipalização da educação e agora está-se a ver qual é a razão da municipalização da educação. É que quer os clubes, quer as escolas, neste momento estão a prestar serviços à Câmara e não estão a prestar um serviço público. Os equipamentos que neste momento as escolas têm, no caso, em referência, os pavilhões. Os pavilhões são para usos das escolas, mas como ao fim e ao cabo os pavilhões são também da Câmara Municipal, também vêm para a comunidade. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que, na questão do ensino, as escolas estão sob a alçada da Câmara. A sua política, disponibilização sobre a alçada da Câmara. Deitar flores sobre isto não compõe, poderá compor o ramalhete, mas não traz proveitos nenhuns. Pelo contrário. E vê-se nessa realidade. Agora, nós sabemos que e há razão também naquilo que o presidente do Alfenense referiu, o Irmesinde, enfim, o Irmesinde Sport Clube está pelas ruas da amargura, toda a gente sabe isso e não adianta nada esconder. Agora, ainda há aquele mito urbano dos presidentes de Câmara que, apostando no desporto, ao apostar no desporto, se apostarem nos clubes de futebol, mesmo nos amadores, isso dá votos. O que é um paradoxo, que muitas vezes não funciona dessa mesma forma. Dá votos a Irmesinde, ou julga-se que dá votos a Irmesinde, porque Irmesinde, enfim, é freguesia com maior densidade populacional e trocado isto em votos, enfim, tem muito significado. 50%. Esta abordagem e esta análise fora do âmbito desportivo é que incomoda. Isto é, de certa forma, o voluntariado que se arroga, que se solicita e que, de certa forma, todos nós nos orgulharmos de o fazer, porque é um bem público, não é um bem comum, é mais um bem público, que não é só para nós, para o Alfenense em si, ou para o Irmesinde em si, ou para o Sobrado em si, é também para a comunidade, é para a população, por isso estamos a servir também a Câmara Municipal e o município em si, as duas entidades. Traz naturalmente os problemas estruturais e estruturantes que o presidente do Alfenense acabou de referenciar e, obviamente, que são graves. Compreendo a queixa. Enfim, agora mais, e conheço agora mais o Alfenense, porque tenho um filho a estagiar no Alfenense e pronto, com algum acompanhamento tenho me apercebido, enfim, do que era o Alfenense
do que era, enfim, quando digo do que era, do campo da Bolsa, ali para os lados do Loureiro, o inicial campo da Bolsa, que ainda o conheci, e do que é as instalações de hoje. Obviamente que o Alfenense subiu, mas também é verdade se diga que o Alfenense, e se calhar poderá, e que sirva de orgulho aos alfenenses, é que foi à custa dos alfenenses e não foi à custa da Câmara. Pronto. Mas é esta realidade que deverá vir a discussão, que deverá ser discutida e, acima de tudo, deverá ser confrontada. Porque não é pôr a Câmara ao serviço do desporto, é pôr o desporto ao serviço da Câmara. Um dos argumentos que utilizei basicamente é este, porque quem gera dinheiro público tem que procurar garantir que o dinheiro público é bem gerido. E eu digo, é tão simples quanto isso. Façam uma análise do dinheiro público que foi investido no Alfenense e o que é que o Alfenense tem e o que é que andam, no fundo, a entregar a outros clubes e qual é o produto, qual é o resultado do investimento público. O Alfenense, isso dá-me orgulho a mim, acho que deve dar orgulho a todas as pessoas do Alfenense, que o dinheiro público nas candidaturas que nós fizemos, quer seja para o pavilhão, quer seja mesmo agora no Portugal 2020, quando foi o campo lá em baixo e a remodelação do pavilhão, o dinheiro público, o Alfenense se candidatou e recebeu, está lá, não andamos a enterrar na bola, não é? Sim. E isso eu acho que com todas as dificuldades, as crises diretivas, eu acho que, eu continuo, e digo isto muitas vezes lá aos treinadores, qual é que é o clube da Distrital, neste momento, que tem as condições para a formação que o Alfenense tem? Qual é que é o clube desta dimensão que tem 2 campos de futebol de 11 para treinos? Nenhum. Vocês vão aos clubes da referência aqui do Distrital, tirando os que estão na primeira divisão, nenhum tem. Não quero estar aqui a citar nomes de outros clubes, mas quem anda nisto e percorre os campos todos por aí fora, do Distrito do Porto todo, nenhum tem 2 campos de futebol de 11 disponíveis para a formação. É curioso porque no tempo em que eu fui secretário-geral, era eu que normalmente fazia a recepção das equipas que vinham cá e a maior parte dos diretores que vinham cá chegavam ali ao pavilhão e isto é municipal, não é? E eu, não, isto é nosso. O curioso é que a Câmara Municipal, os poucos subsídios que foi dando ao Alfenense foi sempre a reboque, porque o Alfenense mexia-se, conseguia subsídios do Estado Central e depois a Câmara Municipal, para não ficar mal na fotografia, vinha contribuir com algum. Foi sempre assim, desde o início, foi sempre assim. E não é o partido A ou o partido B, foi sempre assim. Não me acusem ou não nos acusem de estarmos aqui a fazer política, não estamos a fazer política, estamos a falar da realidade dos factos. E o problema do Alfenense é precisamente esse, é que é sempre associado a um clube de futebol, mas como eu costumo dizer, o Alfenense não é um clube de futebol, é um clube que também tem futebol, que é uma coisa muito diferente. E agora também acrescento, se nós todo o dinheiro que gastamos na manutenção, na conservação, na construção das nossas infraestruturas, imagina que nós gastássemos isso em contratações. Se calhar estávamos aqui a disputar o título nacional, se calhar. Mas havia quem tivesse essa ideia. Não, a visão tem que ser sustentável. A nossa missão essencialmente criar condições de excelência para os atletas jovens, seja do basquete, seja do futebol, seja do futsal, do ténis. E acho que neste momento, com muitas dificuldades, mas conseguimos ter as instalações do nosso estádio minimamente. Temos até um projeto, acabei de ver que isto é um bocado cultural mesmo do Alfenense. Nós temos um projeto de pádel para fazer uns cortes de pádel ali ao lado do ténis, aproveitando ali a antiga discoteca, o Ricardo falou há pouco, uma instalação de base e depois fazer ali 2 ou 3 cortes de pádel, que é um desporto agora que temos muitos pais mesmo que nos têm perguntado por isso e tentamos ter essa oferta. Nós tentamos que o Alfenense aquilo não é um complexo esportivo, é uma cidade esportiva, tais as modalidades que nós temos. Se o pai vem trazer o menino ao futebol, a menina, por exemplo, à dança, porque é que ele não pode também durante essa hora estar ali e ter ali o pádel para poder fazer também o seu desporto, o seu exercício físico? O conceito do Alfenense é esse ecletismo que nós temos. Nós, no fundo,
qualquer atleta que venha, independente da modalidade, é bem-vindo e vai encontrar no Alfenense as condições para desenvolver a sua modalidade. Valentim, tenho referido algumas vezes nesta conversa tanto a questão dos técnicos devidamente credenciados e com competências para desenvolver um bom trabalho, como as boas condições desportivas de referência ao nível do distrito e até se calhar a nível nacional. Quais é que têm sido os grandes resultados dessa boa mescla que tem abordado? Portanto, há alguns resultados de referência em relação, seja no futebol, seja nas outras modalidades, em relação a isso que te refere? Sim, eu penso que isso não é tão, se calhar, quantificável, mas penso e tenho esperança e acho que isso acontece. O principal resultado do Alfenense é que tem feito homens e mulheres que são cidadãos exemplares, que discutem os jogos com fair play, com honestidade. Depois, no final, se ganham mais ou se ganham menos, isso acaba por ser um bocado secundário. Mas nós, com estas questões todas, conseguimos levar algumas equipas ao Nacional. Neste momento não temos nenhuma, mas tivemos equipas de formação no Nacional. A nossa equipa de basquetebol sénior, ainda há pouco tempo, estava também no Nacional. Mas a questão de medir o sucesso de um clube, do Distrital ou do Alfenense em resultados esportivos, acho que é um bocado redutor. Eu acho que essencialmente... Mas, Valentim, desculpe-me do desporto. Eu sou professor de Educação Física de Formação, sou ligado ao handball, estive sempre ligado à formação e eu não valorizo nem meço este tipo de situações com resultados desportivos, mas meço com o encaminhamento de atletas, por exemplo, para chegarem a alto nível. Por exemplo, com um protocolo que existiu como a Academia do Sporting, saiu alguém daqui do Alfenense para dar jogador de futebol, por exemplo, porque eu acho que devia ser esse o propósito do Sporting, querer ter um protocolo com o Alfenense, e de certa forma o Alfenense também teria muito orgulho, porque vamos ver uma coisa, isto pode parecer algo banal e um pormenor, mas eu acho que isso é importante. Não é normal que um clube que veste de azul e branco tenha um outro clube verde e branco a estar aqui a alterar muita coisa do clube. Tem de haver aqui contrapartidas claras para que, pelo menos as cores, haja aqui uma mescla, uma confusão. Porque existe. Eu sei que na altura não existia uma Dragon Force e nem sequer o Valentim fazia parte do Alfenense. Mas fazia muito mais sentido uma parceria com o Futebol Clube do Porto, tanto para o Futebol Clube do Porto como para o Alfenense. Ter um protocolo com um outro clube que também veste azul e branco, do que o Sporting que veste de verde e branco. Ou seja, mas nem está aqui a questão do portismo, sportinguismo, ou o que quer que seja. Está aqui a questão de uma relação do win-win, que é o que se espera sempre de uma qualquer relação, seja ela o casamento ou este tipo de protocolo, e eu não lhe estava a perguntar se o Alfenense tem sido campeão nacional ou está nos nacionais ou uma coisa assim, mas se tem formado atletas para chegarem a um nível superior. E é disso que eu queria perceber. Para já contextualizar, que eu não, como eu disse, não estava na altura, mas penso que em 2007 o Porto não tinha abertura para este tipo de projeto. Nem o Porto fazia isso, nem o Valentim estava lá. Eu já disse isso. O Sporting foi pioneiro, no fundo, neste modelo, que depois foi um bocado seguido por outros clubes. Agora, a nível de atletas, claro que sim, nós temos atletas que, por exemplo, um atleta que saiu da nossa formação, que até assinou pelo Porto como profissional, fez o primeiro contrato com o Porto como profissional, que foi o André Mesquita, depois esteve lá fora, foi para o Marítimo, foi para o Santa Clara, agora foi direcionado para o Mafra, penso eu, emprestado. Temos jogadores que saíram daqui da nossa academia e estão neste momento nas equipas do Sporting. Eu acho que o que os atletas sentem quando vêm para uma academia do Sporting, Benfica, deste género, sobretudo eles sentem que estão a uma distância muito pequenina de chegar ao alto nível. Porque isso acontece. Existem observações
Os coordenadores do Sporting, no caso, tempos a tempos, vêm assistir aos treinos, os nossos técnicos referenciam os atletas de maior potencial e eles vão lá, antigamente iam ao Rochete, agora vão ali ao Esmai, vão fazer uns treinos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Para o menino que sonha ser profissional de futebol ou jogador de futebol como o Cristiano Ronaldo, sente que está muito mais próximo numa academia do Sporting do que se calhar numa academia de um clube da terra dele, um clube mais pequeno, percebe? E depois tem a questão técnica que é importante, a questão da formação é muito importante. Aliás, nós estamos também, isto também é um projeto muito, muito importante para nós, que é a questão da certificação. E isto vai trazer uma elevada qualidade ao treino, ao desempenho, e esse é o futuro. O futuro é cada vez mais as estruturas no futebol de formação serem profissionais. Não podemos andar aqui com clubes com treinadores que percebem de bola, mas não, precisamos de professores de educação física, pessoas formadas. Nós, inclusive, estamos a aplicar agora uma aplicação, que é um software, passa pela publicidade, que é o Em Jogo, em que você, num simples telemóvel, eu penso que deve conhecer, num simples telemóvel, o treinador consulta o percurso do atleta, sabe se o atleta teve na fisioterapia que lesão é que teve, consegue analisar o historial de lesões de um atleta. Isso já está a chegar ao futebol de formação, ao futebol distrital. Aquilo que se calhar há meses de anos só estava disponível se calhar aos clubes da primeira divisão e se calhar aos 3 grandes. Neste momento, esse tipo de conhecimento está no clube pequeno de formação. E o Alfenense, nesse aspecto, acho que está muito bem encaminhado, está muito bem orientado, e a certificação vai ser uma mais-valia excelente para o clube e essencialmente vai diferenciar no futuro os clubes da bola dos clubes desportivos. E mais uma vez, acho que o Alfenense tem que estar nesse pelotão, tem que seguir aí, tem que ir por esse caminho. Sem dúvida. Ricardo. Sim. Acho que estamos no final da nossa conversa, não é? Pelo tempo. Sim. Se calhar no futuro voltaríamos a uma outra conversa e outras coisas que eventualmente que ficaram hoje por abordaríamos nessa altura. A questão do paddle, só mesmo para me despedir também, eu vi no outro dia que passei lá à porta das instalações e disseram que ali ia nascer um tão novo campo de paddle. Parece muito bem jogado e nessa questão de servir para os pais passarem um tempo enquanto os filhos estão a treinar, eles também treinam, não é? Parece-me algo que faz todo sentido e, portanto, o Alfena e Hermesinde estavam a precisar também de um campo de paddle, portanto, acho que é com boa visão que o vão fazer. Portanto, os meus parabéns por isso mesmo. Força, Valentim. Eu só queria fazer uma pergunta ao José. O seu filho estava a estagiar na Alfenense, como é ele estagia em que equipa? Boa pergunta. Eu normalmente, quando eu vou à Alfenense é só para ver as mulheres, por isso. Não, como é que ele se chama? José Pedro Manata. Pronto, eu conheço. Ele o ano passado teve com a equipa do meu filho mais novo. Pronto, ele está lá, ele está o terceiro ano, ele está a fazer o 12º ano e estagiar lá e pronto, e daí a minha relação também com a Alfenense e com as instrutoras que vou acompanhando. Nós, o ano passado, ele acompanhava a equipa do meu filho mais novo no futebol 3 ainda, com 5 meninos de 5 anos. Chegámos a ir a alguns sítios, a São Pedro da Cova jogar e tudo, e ele pode perfeitamente também... sim, que eu acompanhei. Houve jogos que eu acompanhei no ano passado, isso. Pedia só, Valentim, que respondesse aqui à Elsa, até porque ela reiterou que gostava de saber a sua opinião sobre esta questão dos clubes satélite, vamos chamar clube satélite esta questão do protocolo, se sem prejudicar. Eu acho que o Valentim já explicou que é uma relação de ganho para as duas partes, não é? É o que faz sentido, porque vamos ser frios na análise. Se aparecer um menino na nossa formação com uma qualidade fora do comum, é muito difícil no futebol atual chegar a um miúdo desses, por exemplo, aos 11, 12, 13 anos e o assédio é tal que ele não ficará num clube como o Alfenense.
num clube distrital. E isto não estamos a menosprezar o nosso trabalho, o nosso valor, mas é a realidade. Então, esse tipo de atletas têm que ser encaminhados para um clube de maior dimensão, de um clube nacional. Portanto, a única coisa que esses clubes nos poderão levar é os atletas melhores, de melhor qualidade. Mas se não forem eles, vai ser outro. Percebe? Isso já estamos mais ou menos conformados. Portanto, o que é que nós podemos ganhar? E, sobretudo, é a parte técnica, o conhecimento, o próprio nome. Sabemos que há muitos atletas que vieram para a Alfena, não conheciam o Alfenense e vieram por causa da Academia de Sporting. E trouxemos muitos atletas. Portanto, eu acho que cada um ganha uma coisa e acho que é como tudo na vida. Nós, se cooperarmos, tendencialmente podemos ganhar todos. Se entrarmos aqui em disputas, normalmente não ganha ninguém. Sim, isto acaba por ser, só para terminar, isto acaba por ser estes contratos, estas relações de proximidade entre os clubes grandes e os mais pequenos, acaba por ser uma resposta àquela mudança da regulamentação desportiva que há uns anos atrás cortou com aquelas compensações que existiam para a formação. Um atleta de formação estava vinculado ao clube de formação a partir dos 14 anos por 5 anos, e um clube grande que viesse buscar um atleta a um clube mais pequeno teria que indemnizar esse clube. E essas indemnizações deixaram de existir e, portanto, os clubes pequenos, se não recorrerem a este tipo de acordos, vão ficar no mato sem... Mesmo isso, para quem está dentro do fenómeno desportivo, pode até causar algum pânico, ou porque antes dessa alteração, os miúdos eram mais assediados a partir dos infantis. Sim. Neste momento não, porque eles a partir dos infantis, do sub-13, no fundo já têm os chamados direitos esportivos. Então agora, muito desse pessoal que anda aqui um bocado à margem do futebol, dos clubes, são agentes, estamos a falar de agentes, que andam às vezes a assediar miúdos de 8, 9 e 10 anos. E isso também é uma questão muito importante e temos de estar todos muito atentos. Tem que ser acautelado. Aliás, o sonho de alguns pais que os miúdos sejam Ronaldos, nós encontramos às vezes miúdos com 10 anos que já passaram por 3 ou 4 clubes. Isso não faz nada bem aos miúdos. Nada. Mas porquê? É o sonho de querer ser vedeta de futebol. É. Mas isso, nos milhares de atletas que praticam no país, há um por entre outro que lá chega, não é? Claro. E essa é a realidade. Ricardo, acho que te deixava as honras de sair. Ficamos por aqui hoje. Já vamos bem adiantados no nosso habitual tempo de conversa. Resta-nos agradecer a quem esteve a assistir a esta nossa conversa, agradecer aos meus companheiros do painel, a presença especial do Valentim como presidente do Alfenense nesta conversa de hoje e despedir-me até à próxima semana. Na próxima semana voltaremos com um tema mais do nosso foro da história da Alfena, mas nem por isso não menos atual. Fique atento às próximas conversas. Boa noite.